Infelizmente, correm muitos boatos acerca de qual é a doutrina da Igreja com respeito a este ou aquele assunto. E isto é próprio da internet, né? Que não é algo orientado, governado, é algo absolutamente caótico. Então correm boatos, rumores sobre as posições da Igreja, muito ao gosto do freguês, ao gosto de quem o diz. Eu, no entanto, desde que me converti, já velho, aos 48 anos, né, aprendi, ensinaram-me a importância do magistério da Igreja e da leitura do magistério da Igreja. E, com efeito, hoje, aos 73 anos, creio que posso dizer que conheço tudo, não, mas praticamente tudo do magistério da Igreja, incluído o que não é propriamente magistério autêntico, mas o magistério do Vaticano II, o magistério liberal. Li-o todo. E, mais especialmente ainda, li muito de Leão XIII a Pio XII. Eu creio que esgotei tudo quanto se pode ter, tanto pelas coleções que a Paulus lançava antigamente, livros com os documentos papais, como pelo site do Vaticano, enfim, por tudo quanto é meio, eu creio que conheço cabalmente tudo o que disse o magistério da Igreja, ou praticamente tudo, de Leão XIII a Pio XII. Mais que isso, mas estes com mais detença. Bem, um dos boatos que corre na internet é que a Igreja condenou o comunismo e não o capitalismo. E toda vez que eu digo que a Igreja condenou a ambos, capitalismo e comunismo, sempre alguém vem recordar-me que não é bem assim, que a Igreja só condenou certas práticas que se fazem dentro do capitalismo. Bem, como eu disse, eu conheço o magistério da Igreja. E quando digo algo assim, jamais o digo levianamente. Jamais. E, para mostrá-lo, é obrigatório mostrá-lo, de onde eu tiro isso, eu poderia trazer numerosos documentos, mas o mais expresso, o mais efusivo quanto a isso, é um documento de Pio XII, intitular, é uma exortação apostólica estupenda, intitulada Mente Nostrae, né? Que era sobre a santidade da vida sacerdotal. É um documento de 1950. Então vou lê-lo aqui para vocês, para que não reste a menor dúvida de parcialidade. O trecho que nos importa começa assim: nenhuma incerteza contra o comunismo. Existem alguns que, em face da iniquidade do comunismo, que visa a destruir a fé naqueles mesmos a quem promete o bem-estar material, se mostram atemorizados e incertos. Mas esta fé apostólica, em documentos recentes, indicou claramente qual o caminho que seguir e de que ninguém se poderá afastar se não quiser faltar ao próprio dever. Outro ponto: denunciar as consequências ruinosas do capitalismo. Outros, porém, se mostram tímidos e incertos quanto ao sistema econômico conhecido pelo nome de capitalismo, cujas graves consequências a Igreja não tem cessado de denunciar. De fato, a Igreja não só apontou os abusos do capital e do próprio direito de propriedade que o mesmo sistema promove e defende,
mas tem igualmente ensinado que o capital e a propriedade devem ser instrumentos da produção em proveito de toda a sociedade e meios de manutenção e de defesa da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Os erros dos dois sistemas econômicos, atenção, hein? Dos dois sistemas econômicos e as ruinosas consequências que derivam de ambos, devem convencer a todos, e especialmente aos sacerdotes, a manter-se fiéis à doutrina social da Igreja e a difundir seu conhecimento e sua aplicação prática. Esta doutrina é realmente a única que pode remediar os males denunciados e tão dolorosamente difundidos. Ela une e aperfeiçoa as exigências da justiça e os deveres da caridade. Né? E digo eu, como queria Santo Ambrósio. Santo Ambrósio queria uma ordem social econômica fundada não nos preceitos, mas nos conceitos evangélicos. Mas voltamos às palavras de Pio XII. Essa doutrina, a da Igreja, a doutrina social da Igreja, é a única que pode remediar os males denunciados e tão dolorosamente difundidos. Ela une e aperfeiçoa as exigências da justiça e os deveres da caridade. Promove uma ordem social que não oprima os cidadãos e não os isole num egoísmo seco, tá? Agora, digo eu, elevado à enésima potência com a Revolução Libertina, mas a todos una, continua Pio XII, na harmonia das relações e nos vínculos da solidariedade fraternal. Outro ponto, ir ao encontro dos pobres e dos ricos. A exemplo do Divino Mestre, Nosso Senhor, vá o sacerdote ao encontro dos pobres, dos trabalhadores, daqueles todos que se encontram em angústia e miséria, entre os quais estão também muitos da classe média e não poucos confrades de sacerdócio. Mas também não se descuide daqueles que, embora ricos de bens e de fortuna, são, no entanto, os mais pobres de alma e têm necessidade de ser chamados à renovação espiritual para dizerem como Zaqueu: dou metade dos meus bens aos pobres e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Lucas 19, 8. No campo das discórdias sociais, portanto, não perca jamais de vista o sacerdote o fim de sua missão. Com zelo, sem temor, deve apresentar os princípios católicos acerca da propriedade, das riquezas, da justiça social e da caridade cristã entre as diversas classes e dar a todos exemplos manifestos de sua aplicação. Pois bem, é óbvio que a Igreja condena ambos os sistemas. Atenção, não é que ela condene o capital ou a propriedade privada. Não, a propriedade privada passou a ser de lei natural, de direito natural, como diz Santo Tomás de Aquino, a partir do pecado original. Antes do pecado original, não. Os bens seriam plenamente comunitários e não haveria propriedade privada. Depois do pecado, sim, adicionou-se à lei natural o direito à propriedade, o direito de propriedade. Logo, a Igreja não condena a propriedade privada, não condena o capital, não condena nem sequer a relação capital-salário, trabalhador, etc. Ou seja, que alguém contrate outro com um salário. Não, isso não está condenado. O que está condenado é o sistema. O sistema de livre mercado, o sistema de laissez-faire, né? O sistema de lucro a qualquer custo. Porque, como dizia Santo Ambrósio, a sociedade deve fundar-se nos conselhos evangélicos, não nos preceitos, nos conselhos. Né? Ou seja, pobreza, obediência e castidade.
deve fundar-se nisto. Eu já dei um curso privado, não foi público, não foi totalmente aberto, em que mostrei a posição da Igreja quanto à sua doutrina social ao longo dos tempos e falei detidamente da importância de Santo Ambrósio como o deflagrador da doutrina social da Igreja. E Santo Tomás como o ápice, né? A doutrina da Igreja, social da Igreja, vai seguir estritamente a Santo Ambrósio e a Santo Tomás de Aquino. Bem, mas tampouco condena a propriedade estatal. Não se enganem os privatistas radicais. Não, a Igreja, quando é necessário, é óbvio que apoia, né, subsidiariamente a propriedade estatal. Então não se trata de condenar em si nem o capital, nem a relação assalariada, nem a propriedade privada, nem sequer a propriedade estatal. Trata-se de uma mudança completa de sistema. É isto. Isto é a doutrina social da Igreja. Nada mais que isto. Então, quando eu digo que a doutrina social da Igreja condena o capitalismo, condena mesmo. Não é uma hipérbole. Não é algo referente a certas consequências, não. São as consequências, palavras de Pio XII, ruinosas de ambos os sistemas, capitalista e comunista. Então, é isto. Estou pensando seriamente em dar um curso mais amplo sobre a doutrina social da Igreja, né, acompanhando o magistério dela ao longo dos tempos. Né? Estou pensando, como eu já cansei de dizer, estou velho, cansado, estou tão dedicado a meus livros que é difícil a escrita de meus livros. Né? Agora acabo de escrever um livro da Autoridade de Santo Tomás, é um livro de 200 páginas, não é grande, mas eu escrevi em um mês. Isso só foi possível porque eu estou absolutamente concentrado. Bem, aliás, vieram falar disso daqui. Isso daqui é um aparato, um aparelho ortopédico, né? Porque, pela velhice, né, eu tenho artrose, sobretudo neste dedo, e é muito doloroso, o que aumenta com a mobilidade do texto ao digitar os livros. Então eu o imobilizo, já aprendi a digitar com ele imobilizado, para não usá-lo, porque a dor é muito intensa. Então, é um aparelho ortopédico. Um amigo meu disse, tá com fita isolante. Não, não é fita isolante, é um aparelho ortopédico. Eu até vou comprar outro, né, que vem daqui, desse dedo, e segura este. Né? Estou para fazê-lo. Mas, enfim, é isto. Né? Esta é a doutrina social da Igreja. O católico não é de esquerda nem de direita, não é comunista nem capitalista, não é liberal nem marxista. É católico. E é isto o que devemos ter na alma, na mente e na boca, em nossas palavras, a todo momento de nossa vida, até nosso último suspiro. Muito obrigado pela atenção e até meu próximo vídeo.